E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Clash do Bruxo. Eu sou o Bruxo, venho trazendo mais um videozinho de Clash pra vocês aqui hoje. Um videozinho bem interessante, eu tava dando uma trolladinha em alguns jogadores utilizando um deck de 1.6, utilizando barril de Goblins. Ficaram uma partidinha bem interessante, eu abri, você entende, um desafio aqui. Um desafio clássico, infelizmente já perdi duas vezes, uma foi com esse deck, você entende, de 1.6, a outra foi com o deck de morteiro. Enfim, esse daqui é o nosso deck, eu vi o Surgical Goblin utilizando, eu olhei assim e falei, poxa, não sou surgical, mas é um deck interessante para você poder tá baitando, às vezes tirando seu adversário do sério. É um deck que funciona, incrível que pareça. Antes de eu trazer as partidinhas para vocês, eu peço que se inscrevam no canal, ative, se entende, o sininho para receber notificação quando sair vídeo aqui no canal, beleza? Dá um likezinho aí, isso vai me ajudar a poder monetizar o canal e a continuar trazendo conteúdo de Clash para vocês, tudo bem? Foram partidinhas bem interessantes, vocês podem ver aqui, você entende, os estilos de deck que eu acabei jogando contra. Essa partidinha aqui que eu dei 3 coroas, você entende, meu adversário acabou desistindo. Enfim, vamos começar, você entende, com uma partida que, tipo assim, foi bem complicada, que foi não só bem complicada, mas extremamente complicada, que foi contra um deckzinho do gigantão, você entende, evoluído, gigante real evoluído, é claro. Foi uma partida bem complicada, foi bem difícil, sabe? Porque querendo ou não, quando o gigante evoluído tá em campo, as cartas que eu tenho, você entende, ficam um pouco complicadas de poder tirar. Aqui eu acabei cometendo um vacilo muito grande no tronco, eu acabei deixando o caçador dele passar, por conta que os goblinzinhos empurraram ele, deram mais rapidez para ele poder chegar, se entende, na torre. Acabou causando um pouco de dano completamente indesejável. Eu já imaginava que ele pudesse estar utilizando o deckzão de GG real, se entende, ou até mesmo, se entende, de gigante elétrico. Eu não descartei a hipótese. Poderia ser também um goblinzão, mas eu achei mais mesmo, você entende, que seria um GG real, principalmente por conta da utilização do monge, né, que ele estava utilizando o monge, e o pescador mesmo, se fosse, você entende, um deck de gigante elétrico, ou até mesmo, você entende, um deckzão de goblinzão, poderia, você entende, funcionar em ambas. Aqui eu sabia que ele ia utilizar o tronco dele, eu já sabia que ele tinha, só que eu não sabia o momento, e eu precisava ciclar o quê? Os meus esqueletinhos evoluídos, só que acabou, você entende, que ele conseguiu, você entende, ciclar o tronco bem na hora, você entende, foi ruim pra caramba, poxa, porque a gente tomou muito, tipo assim, muito dano mesmo. Aqui eu vou, se eu não me engano, vai ser agora, você entende, que eu vou conseguir passar um dano interessante na torre dele, de certa forma. Lembrando, esse deck de 1.6, você entende, é um deck extremamente absurdo, é muito rápido. Você tem um potencial de defesa muito grande, você entende, mas também de um ataque muito grande. O único problema, você entende, é se você estiver utilizando o deckzão e pegar uma bruxa mãe, né? Vocês podem ver, só aqui falando com vocês, já vai ser o terceiro, você entende, barrilzão ciclado na torre direto. Aqui eu vou tentar fazer uma defesa, só que infelizmente não vai adiantar, porque aqui eu vou acabar perdendo a torre. Não tem jeito. Lembrando, esse combo que eu acabei fazendo do outro lado aqui com os esqueletinhos evoluídos, você sempre vai fazer esse combo. Lembre, olha só, a dor de cabeça que o nosso adversário teve. Você sempre vai fazer esse combo, só que você tem que lembrar de uma coisa: coloca o espírito de gelo na frente, para que o espírito de gelo possa pegar, você entende, em qualquer tropa do seu adversário, ou na torre, dando tempo dos seus esqueletinhos, você entende, darem dano, você entende, começarem, você entende, a se multiplicar, entendeu? Aqui, você entende, foi muito complicado por ele ter levado a torre, você entende, ele poderia ficar fazendo jogadas de GG real, você entende, no meio da minha arena, no meio da minha torre, você entende, ficaria meio complicado para poder defender, principalmente por conta do nosso deck, e principalmente por conta do combo absurdo que esse cara tem, você entende, tipo agora que ele tá colocando, você entende, GG real dele, você entende, foi um pouco complicado, só que a gente conseguiu passar bastante dano lá em cima também. A gente passou mais dano, você entende, na torre, você entende, do que até mesmo ele passou na nossa. Já ciclei mais uma, você entende, mais um barril. Você entende, tá? Eu acho que agora eu ciclei, você entende, também os esqueletinhos evoluídos. Infelizmente ele ciclou o tronco, foi muito bom, só que olha só o tanto de ciclo de barril que a gente fez, e aqui a gente conseguiu levar, você entende, a torre dele, graças ao espírito elétrico que conseguiu conectar.
Aqui eu nem perdi muito tempo para tentar defender esse GG real dele, porque eu sabia que seria impossível. Seria impossível, porque o combo que ele iria fazer seria devastador, você entende? Ele levaria minha torre sem problemas nenhum. Mas enfim, você entende? Foi bom pra dar uma trollada, foi bom pra jogar, você entende? Tem jogadores, você entende, que se irritam muito, você entende, por conta disso, mas tem outros que levam na boa, você entende? Também tivemos essa partidinha aqui, você entende? Foi uma partidinha bem pegada, por conta do combo de cartas, né, que o nosso adversário tem. Ele já veio atacando dos dois lados. Aqui eu já ia secar o tronco mesmo. Esperei um pouquinho para colocar o nosso guardião. O guardião se entende em campo, mais um espírito elétrico. A gente conseguiu fazer uma limpa interessante. Querendo ou não, você entende, esse executor dele, você entende, complica muito a nossa vida. Mas eu fui, nessa partida aqui, eu fui muito inteligente. Fui bem inteligente, principalmente quando ele vai fazer a utilização do executor dele, você entende, para poder fechar a torre dele logo de vez. E a gente só precisaria ficar na defesa, você entende, sem problemas nenhum, sem tanto esquentar com o nosso adversário. Ele vem com um carrinho, você entende, ele já colocou, você entende, o morteiro dele. Eu vou tentando fazer a distração aqui do jeito que eu posso. Eu vou colocar meus esqueletinhos evoluídos aqui já de uma vez. E também já vou fazer, eu acho que jogar, você entende, barrilzão, por conta que ele vai colocar o executor dele. E o barril, você entende, vai fazer com o executor dele, você entende, não só que você entende só de um lado. E aqui a gente consegue fechar a torre dele, você entende, com o nosso pequeno príncipe. E vamos causar um bom dano, você entende, nesse lançador dele, você entende, tirando ele de campo. Lembrando que o deck do nosso adversário é um deck extremamente chato, é um deck muito, tipo assim, muito forte mesmo. É um deck de morteiro que já esteve, você entende, no top global, você entende. Muita gente ainda utiliza ele por conta das cartas, de todos os feitiços que tem, você entende. Mas principalmente da pressão, você entende, que esse deck que ele está utilizando é capaz de fazer. Aqui eu consegui, você entende, fazer uma defesa interessante. A gente só tomou dano, você entende, pro feitiço, pro veneno dele. Agora que a partidinha começou a ficar bastante pegada no finalzinho, você entende, eu quase perdi a torre. Já adianto logo pra vocês, você entende, foi bem complicado. Mas esse deck dele, você entende, é forte por conta que ele tem a possibilidade de fazer pressão dos dois lados. De um lado ele pode vir com barril de esqueletos, você entende, do jeito que ele vem. Do outro lado ele coloca, você entende, um morteiro, você entende, alguma carta para tancar na frente, ou até mesmo um canhão. E vai indo, você entende, ele consegue ter uma vantagem, de certa forma, muito grande sobre a gente, né? Mas aqui eu consegui lidar bem com a partida, eu consegui ir fazendo boas defesas. Ele já colocou 2 morteiros em campo. Começou a ficar meio complicado para poder fazer a defesa, principalmente que eu acho que o morteiro dele agora vai focar na nossa torre. Isso mesmo, o morteiro dele evoluído já focou na nossa torre. Eu fui tentando fazer o máximo que eu poderia fazer de defesa. E no finalzinho, quase, por muito pouco, se tivesse atirado mais um, você entende, na nossa torre, a gente teria perdido a torre com toda certeza. Porque o deck dele é absurdo de forte. Mas, você entende, esse deckzinho de 1.6 tá uma delícia. Infelizmente aqui eu acabei perdendo. Essa partidinha eu faço questão de mostrar pra vocês, afinal, você entende, eu não sou, você entende, um cara que sempre fica invicto. Se até mesmo o Surgical Goblin perde, imagina eu, você entende, que não tô num patamar de jogabilidade tão boa, você entende, do cara, né? Quando começou essa partida, e eu fui vendo, você entende, o estilo, você entende, do deck dele, você entende, quando ele coloca a Spark Zone em campo, eu já logo imaginei que poderia ser um gigante com Spark, ou até mesmo, você entende, o Goblinzão, você entende, com a Spark. Ele já utilizou, você entende, o Goblinzão na frente. Aqui eu consegui fazer uma defesa de início muito fácil. E a minha mente já tinha, você entende, programado. Você entende que eu não conseguiria, você entende, jogar do mesmo lado que ele. Eu teria que defender o lado que ele viesse atacando, mas eu teria que atacar, você entende, do lado oposto, forçando com que ele tenha um gasto de elixir maior lá. Só que na hora, você entende, eu acabei vacilando muito. Eu tentei ficar jogando do mesmo lado que ele, você entende, e isso foi inútil. Muito inútil. Porque, poxa, o combo desse cara, você entende, é muito, muito forte. São cartas bem sólidas, cartas tanques com muita vida, você entende. Então fica complicado aqui. Infelizmente, eu acabei contando errado. Eu pensei que ele não tava, você entende, com
os servinhos dele na mão, mas infelizmente estavam. Se não tivesse, a gente provavelmente teria, você entende, levado essa torre dele. E se ele não defendesse direito, possivelmente teríamos até mesmo dado 3 coroas nele, você entende, deixado a torre do rei dele, você entende, com pouquíssima vida. Mas aí já foi começando os vacilos da minha parte, você entende, eu deveria ter feito, você entende, aquele combo do outro lado para que ele tivesse gastado, você entende, os servinhos dele do outro lado, já começando a jogar melhor, você entende. Aqui eu pensei que ele fosse colocar alguma coisa na frente da Spark Zona dele, por esse motivo que eu não ataquei nada, eu coloquei um espírito de fogo para tancar, pro nosso espírito elétrico pular, e aí os nossos esqueletinhos e a torre, você entende, fazer a boa, tirando tudo de campo. Aqui eu sabia que ele ia fazer um push muito forte, você entende, um combo absurdo. Eu tentei, você entende, ir ciclando rápido para poder jogar bastante barril na torre dele, só que quando eu olhei já era, você entende. Aqui eu vou tentar fazer até mesmo, você entende, uma jogadinha dos esqueletos, você entende, só que não vai adiantar de muita coisa, porque as cartas deles estão enfurecidas e o Pequeno Príncipe em fúria, você entende, é absurdo. E pra piorar de tudo, eu não tinha percebido que o meu Pequeno Príncipe tinha saído, você entende, de campo já. E aqui a gente acabou, você entende, levando muita falta de sorte. Quase que a Spark dele colou, só que querendo ou não, você entende, a gente não tem tanta coisa. Então vocês podem ver, ficou impossível de defender. Eu ainda tentei, só que não tinha muito o que fazer. Era isso, pelo menos a gente não tomou 3 coroas, eu consegui sair um pouco bem, mas é o que eu falei, eu deveria ter feito, você entende, as jogadas assim de forças, de espírito de gelo na frente, você entende, junto com... Aqui pegamos o adversário com Bruxa Mãe, o finalzinho, você entende, foi bem interessante, vocês vão ver. O que eu deveria ter feito lá era a jogada do lado oposto do nosso adversário, colocando o espírito de gelo na frente para poder congelar qualquer tropa que ele colocasse no nosso caminho, ou até mesmo, você entende, que o nosso adversário começou bem forte, a gente conseguiu defender tudo sem tantas complicações. Nosso deck é muito rápido e muito bom para isso. Naquela partida, voltando a falar com vocês, eu deveria ter utilizado, você entende, o espírito de gelo na frente, nossos esqueletos evoluídos atrás, para que o espírito de gelo ou congelasse alguma tropa deles, nossos esqueletos começassem a se multiplicar, ou você entende que ele... ou que congelasse a torre do nosso adversário para que os nossos esqueletos começassem a se multiplicar, e assim a gente poderia criar um exército gigantesco de esqueletos evoluídos em campo, podendo, você entende, levar aquela torre, você entende, dar uma dor de cabeça boa para ele, evitando que ele fizesse todo aquele combo grande que ele fez. Mas enfim, você entende, não foi o que eu fiz, acabei, você entende, me ferrando muito. Aqui a gente já começou bem, você entende, começamos a causar muito dano, nosso espírito de cura, você entende, pulou ali. E a gente só fechou, olha só, a jogabilidade incrível que a gente tem com esse deck, a gente conseguiu, sem utilizar a habilidade do Pequeno Príncipe, a gente já conseguiu fazer uma defesa perfeita contra esses bárbaros enfurecidos. Aqui eu sabia que iria jogar alguma carta na frente, então eu já fiz a utilização, você entende, da habilidade do Pequeno Príncipe. A gente passou um pouco de dano interessante na torre dele, você entende? Isso foi muito bom pra gente. Aqui eu já imaginava que ele fosse tentar fazer alguma coisa do tipo. Eu até mirei, você entende, pra poder jogar, você entende, barril na torre dele, só que eu esperei um pouquinho pra poder fazer uma defesa, pra evitar que ele pegasse uma certa vantagem com a bruxa mãe dele, porque ele tava segurando ela pra pegar o nosso barril, você entende como ele vai jogar agora, mas também tava esperando pra poder pegar o nosso Pequeno Príncipe, e não só ele, mas também as nossas outras cartas. Aqui a gente já conseguiu levar, você entende, a torre dele. Eu não sabia que ele estava de esqueletos evoluídos, eu não tinha prestado atenção nisso até ele jogar em campo, mas a gente conseguiu tirar, não tivemos preocupação nenhuma. Aqui eu acho que eu ainda não fiz a utilização dos esqueletinhos evoluídos, eu não fiz nessa parte, mas teve uma que foi extremamente absurdo que eu utilizei e começou a gerar muitos porcos em campos, no caso agora. Você sabe que cada porco que vai se transformando, os esqueletinhos vão batendo, vai indo. Eu não sabia do espelho dele, ele tinha guardado isso até o final. Mas enfim, não importa, a gente já tinha, assim, entende, garantido 2 torres dele e tínhamos ótimas distrações em campo. E isso foi incrível, você entende? É a primeira vez que acontece comigo
de pegar, você entende, os esqueletos evoluídos contra a bruxa mãe, criar um monte de porcos, um monte de esqueletos e tudo mais. Enfim, você entende, essas daqui foram as partidinhas, essa daqui foi uma partidinha teste de um deckzinho. Vou trazer essa daqui pra vocês, que também vai ser super rápido. O nosso adversário aqui, ele acabou desistindo já no começo da partida. Ele já começou desistindo, ele tacou, você entende. Aqui ele ainda... Eu pensei que ele tinha desistido, ele começou a atacar, você tem algumas cartas, então já foi fazendo um ciclo rápido. Bem rápido mesmo, já levamos bastante dano na torre dele. Vou até adiantando pra vocês aqui. Coloquei, você entende, o nosso pequeno príncipe atrás. Eu não sei o porquê que ele desistiu, se ele tava, você entende, já 2/... Já tinha perdido 2 vezes e não iria querer continuar. Mas querendo ou não, ainda bem que ele não continuou, porque esse deck dele teria causado uma grande e enorme dor de cabeça pra gente. Por conta das cartas que ele tem, vocês podem ver aí 2 príncipes, mega cavaleiro, tipo assim, um deck extremamente forte, você entende, contra o nosso, né? Mas na verdade mesmo, você entende, todos os decks são fortes contra o nosso, porque esse deck que a gente tá utilizando não é um deck que você utiliza normalmente pra jogar, é um deck que você utiliza normalmente, você entende, pra baitar o seu jogo, os seus adversários, não é mesmo? Mas enfim, você entende, o vídeo já tá ficando longo demais, você entende, já falei demais. Eu venho, você entende, agradecendo pelos novos inscritos, você entende, pelos comentários positivos também, obrigado. Os negativos eu tô excluindo, não me importo com eles. Mas enfim, eu venho agradecer aos novos inscritos, espero que esse canal possa crescer muito, que a gente possa crescer muito juntos. Espero estar ajudando vocês, você entende, tanto com shorts, mas também com os vídeos que eu posto no canal. Se inscreve aí no canal para ajudar a crescer e a monetizar e poder continuar, para mim poder continuar trazendo mais conteúdo para vocês, tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo. Abraço do bruxo e fui!